A minha mãe tinha um termo e chamava algumas pessoas de espanta-bolinho. O que é um espanta-bolinho? Espanta-bolinho é aquela pessoa que quando chega, acaba a conversa, acaba o assunto, cada um procura o que fazer fora dali, daquele ambiente, daquelas coisas. Isso é um espanta-bolinho. E provavelmente você ou já foi, ou você é e quer parar de ser um espanta-bolinho e ser uma pessoa mais agradável. Você quer se tornar uma pessoa mais interessante, alguém que as pessoas queiram conversar, procurem para falar de assuntos determinados, procurem para estar perto. Você quer ser uma pessoa melhor, ou pelo menos mostrar para as pessoas que você é melhor do que elas pensam. Então nesse vídeo eu trouxe 7 coisas que você vai fazer para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa magnética, como dizem por aí, mas simplesmente como você aprender a se comunicar melhor e ser uma pessoa agradável para outras pessoas e ter um ciclo de amizades melhor. E quando você estiver no ambiente, as pessoas quererem, desejarem que você esteja ali, gostarem da sua presença. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Junior de Castro, aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, que é o assunto desse vídeo, e desenvolvimento profissional também, que temos muito conteúdo aqui no trabalho sobre comunicação, sobre trabalho, organização, produtividade. Então, depois de você assistir esse vídeo, clica aqui, entra no canal aqui, clica aqui embaixo no meu nome, vai lá no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, eu tô aqui com o meu roteiro. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é se torne verdadeiramente interessado na outra pessoa. Não tô falando de interesse fisiológico, não, de você olhar, se sentir atraído, não. Se interesse em conversar com outra pessoa. Às vezes você pensa muito assim, cara, eu quero falar, eu quero. Mas você já percebeu que quem tá junto com você também pode ter boas coisas para falar e coisas que podem te servir? Já pensou nisso? Às vezes você vai conversar com alguém que você não conhece. Aí fica uma dica para você, rapaz, que quer conquistar aquela menina. Fecha a matraca e ouve o que a menina está falando. Se interesse de verdade por ela. Se interesse de verdade pelo que outra pessoa tem a dizer. Quando ela começar a falar, ouça, pergunte a ela, interaja com ela. Seja verdadeiramente interessado e não interesseiro, sabe? Não só o que ela pode fornecer, mas se interesse pela outra pessoa. As pessoas vão gostar disso. E nesse momento, sorria um pouco mais. Se a pessoa está falando que alguém morreu, talvez você não deva sorrir tanto assim. Mas sorria um pouco mais. Ah, eu não gosto do meu dente, eu acho torto, acho isso, aquilo. Top, mano. Eu também tenho esse problema. Também estou indo para o dentista para arrumar meu sorriso, porque meu dente é torto, vocês já perceberam aqui no vídeo. E isso é, de fato, uma certa insegurança. Mas você não precisa sorrir de boca aberta, ficar mostrando o dente. Você pode não sorrir, você é mais simpático. Ao invés de ficar com a cara carrancuda assim. Alguém tá falando e você tá assim. Sorrir, tipo, uma aparência, um modo, um jeito que a outra pessoa perceba que você tá interessado. Um sorriso deixa as coisas mais leves, sabe? Poxa, que legal isso que você fez. Caramba, que interessante. Me conta um pouco mais sobre isso. O que te motivou? O que você mais gosta nesse assunto? Interaja com as pessoas, se interesse de verdade e ouvir, porque em algum momento isso vai ser útil para você. Se você conseguir ser amigo dessa pessoa, vocês terão muitas histórias, vocês compartilharão muitos momentos juntos, e isso é importante. E no meio dessa conversa, lembre-se sempre, essa já é a terceira dica. Primeiro, você vai se interessar verdadeiramente pela pessoa. Segundo, você vai sorrir um pouco mais. E terceiro, você vai chamar essa pessoa pelo nome. Você sempre precisa, isso é uma regra, chame a pessoa pelo nome, até que vocês sejam íntimos o suficiente para chamar por um apelido carinhoso, para chamar essa pessoa por um apelido que ela gosta de ser chamada por você. Então, até você ter esse nível de intimidade, chame pelo nome, porque isso vai mostrar para aquela pessoa que você sabe o nome dela e que a identidade é uma das coisas mais importantes na vida de alguém. Então, quando você chama a pessoa pelo nome, você está chamando ela pelo nome mais importante na vida dela. Assim que você fala o nome dessa pessoa, ela olha imediatamente. Quando alguém me chama de Júnior, eu olho. Mas quando alguém me chama de José Henrique, eu olho assim, involuntariamente. E poucas pessoas me chamam pelo meu nome antes do Júnior. Meu nome é José Henrique Júnior. Então, quando me chamam de José Henrique, é instantâneo. Não que eu goste ou desgoste, não é esse fato. Se a pessoa falar, olha, eu não gosto muito desse nome que me chama assim, beleza, então você pergunta, como você gostaria que eu te chamasse, beleza? Em quarto lugar, ouça mais, fale menos. Você tem dois ouvidos, duas orelhas e uma boca.
então você fala menos e ouve mais. Ah, mas isso só serve pra mim. Calma aí, cara. A gente tá falando de como você vai se tornar uma pessoa legal. Ouve, tu vai entender. Ouça mais o que a outra pessoa tá falando. Ouça, se interesse pelo que você tá ouvindo. Se interesse pela conversa. Se interesse pelos gostos, se interesse, ouça. E você só vai saber disso quando você ouvir o que a pessoa está falando. E durante a conversa, durante o que essa pessoa está falando, você vai ter mais assunto. O seu assunto vai ser infinito. Então você vai se tornar uma pessoa magnética, porque você vai estar conversando com alguém que vai estar falando sobre os seus gostos, sobre as coisas que a interessam. E esse é o próximo passo. Você vai instigar a pessoa a falar sobre o que ela gosta, sobre o que interessa a ela. Ou seja, você precisa fazer com que essa pessoa queira falar com você. E como você faz isso? Não sendo um repelente de pessoas, não sendo uma pessoa ridícula a ponto de estar cheia de si mesmo. Então, uma pessoa cheia de si mesma, ela não tem espaço para conversar com outras pessoas, de aprender coisas novas. Então, quando você ouvir o que essa pessoa está falando, você fazer ela falar de coisas interessantes para ela, provavelmente você vai achar coisas em comum em vocês dois e coisas diferentes. E são nessas diferenças que você consegue entender e conhecer mais. E aí você vai começar a falar de coisas que interessam. E quando você encontrar um assunto em comum, você vai trazer esse assunto em comum e vocês vão conversar por horas, porque dentro de um assunto em comum tem outros assuntos em comum. E você só vai parar de conversar se você quiser. E você só vai parar de influenciar as pessoas, de conversar com essas pessoas se você quiser. E a última dica, antes de eu mostrar o resultado de tudo isso, quando você estiver conversando com essa pessoa, a sétima dica é: faça com que o que essa pessoa está falando seja verdadeiramente interessante. Torne interessante o que é importante para essa pessoa. Você tem o poder de aumentar e de diminuir a outra pessoa. Só que todas as pessoas que diminuem a outra são pessoas que não vale a pena ter por perto. Você não precisa diminuir os méritos da outra pessoa, você não precisa diminuir as conquistas, por menores que sejam, por coisas que para você sejam irrelevantes, para ela é importante. E se para ela é importante, então você tem que tornar essa coisa importante para ela. Valorizar isso, valorizar o que é importante para outra pessoa. Então, se você seguir esses 7 passos, você vai entender 4 coisas que vão te tornar uma pessoa muito melhor, uma pessoa que vale a pena ter por perto. E a primeira coisa que você vai entender é que a vida não é sobre você, que ninguém tá nem aí para você e que não é, de fato, verdadeiramente sobre você. E que quando você se interessar verdadeiramente para outra pessoa, por outra pessoa, essa pessoa ela vai se interessar por você. E eu não estou falando de forma romântica não. Estou falando que quando você vai fazer negócios, você entrega valor para essa pessoa, você vai para uma entrevista de emprego, vocês vão conversar, você vai falar com o dono da empresa, com o gerente, com alguém, com as pessoas do seu trabalho, e você vai conseguir oferecer valor para ela. E essas pessoas vão fazer o quê? Retribuir. Ah, e quem não retribuir? Não, é uma pessoa que você tem que ter no seu ciclo de amizade. Não é uma pessoa que você tem que ter perto de você. Você tem que ter as pessoas que vão se interessar por você. Porque as pessoas que você se interessa, que você executa esses 7 passos, elas vão devolver para você. E aí aqui você vai falar sobre si. Mas sempre saia do foco, tire você dos holofotes e coloque outra pessoa. Porque a outra pessoa vai fazer a mesma coisa com você. Se você quer conquistar uma mulher, se você quer conquistar um homem, você vai perceber que fazendo isso, você vai mostrar para ela, olha, eu te valorizo. Porque o que as pessoas mais gostam de fazer é falar e falar sobre si mesmas. Então se você entrega isso para elas, elas vão entregar isso de volta para você. E é onde vocês vão trocar informações. E daí pode sair negócios, pode sair um casamento, pode sair muitas coisas. Inclusive, alegria, felicidade, sabe? A pessoa se sentir que não está sozinha, você se sentir que não está sozinho. Num momento difícil, você tem alguém para ligar e conversar, alguém para chamar para tomar um café, para comer uma pizza, entendeu? A segunda coisa é que você vai conhecer pessoas incríveis, pessoas que você não dava nada, pessoas que você pré-julgou e que essas pessoas podem fazer diferença na sua vida. Pessoas que têm muito a te oferecer e que você tem muito para oferecer a outras pessoas. Você só precisa se permitir parar de ser um imbecil. Terceira coisa, fazendo isso vai te tornar uma pessoa melhor, porque você vai ver, caraca, fulano tem tais problemas, fulano tem tais dificuldades e resolveu dessa forma. Caraca, eu sou um lixo porque eu fiz isso, isso e isso, quando eu poderia ter agido igual daquela pessoa. E na próxima vez que acontecer a situação que você agiu de forma errada, você vai lembrar, caramba, fulano fez dessa forma, deixa eu tentar.
E você vai fazer e pode ter muitos bons resultados, porque você ouviu, você absorveu experiências, você absorveu coisas. Nesse contexto, você vai entender coisas que você pode ou não aplicar na sua vida, coisas que cabem ou não e que te fazem bem. E por último, você não vai ser essa pessoa que eu comecei o vídeo, você não vai ser um espantabolinho, uma pessoa que ninguém quer estar perto. E de verdade, de forma clara aqui, ninguém gosta de estar perto de quem só fala de si. Ah, eu machuquei meu braço. Caramba, eu quebrei meu braço na semana passada. Nossa, eu caí de patinete. Caramba, um primo meu, ele caiu e ficou, teve que amputar as pernas. Cara, para de ser essa pessoa chata. Ah, eu ganhei 1 milhão de reais. Nossa, mas eu fiz isso com 12 anos e hoje eu tenho 95 milhões. Dane-se. Ninguém tá nem aí, irmão. Se ninguém te perguntou, cala a boca. Caraca, eu cortei aqui e machuquei meu braço. Pô, cara, tá doendo isso aí? Tu quer uma ajuda? Tem um remédio aqui, ou sei lá, vou. Se interesse pelo mínimo. Se interesse pela outra pessoa e para de falar de si mesmo o tempo inteiro. Para de ser uma pessoa imbecil, pelo amor de Deus. Coloca na tua cabeça assim, você não é o centro do universo e ninguém tá nem aí pra você. Você não é tão importante assim. Quando você colocar isso na sua cabeça, você vai entender o seguinte: se eu não sou a pessoa mais importante do universo, se eu não sou isso, não sou aquilo, então não importa o que eu faço. E aí você vai começar a agir de forma mais natural. Você não vai se importar se as pessoas vão te julgar pelo dinheiro que você tem. Você não vai se importar pelo como as pessoas estão te vendo. Porque você vai ser uma pessoa tão segura de si mesmo, de não ter que provar nada pra ninguém, que você vai conseguir interagir com todo mundo, do mais famoso ao menos conhecido, do mais rico ao mais pobre, e você vai tratar todo mundo igual, você vai conversar com todo mundo igual, você vai conseguir agregar valor para todo mundo, e você vai ser uma pessoa que as pessoas vão querer estar perto. Suas histórias são importantes, sua vida é importante, você é importante, mas não é o centro do universo, meu anjo. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido. E para eu estar falando isso desse jeito é porque eu era essa pessoa. Eu me colocava em primeiro lugar em tudo. Eu achava que eu era o centro das atenções. Eu achava que eu era o mais importante da mesa. Só que quando eu comecei a trocar essa posição, colocar o meu próximo nesse lugar de holofote, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Então, estou falando isso para vocês por experiência própria. Façam isso. Se não mudar, se vocês não aplicarem essas 7 coisas que eu coloquei aqui para vocês, na vida de vocês, e não mudar, volta aqui, comenta e me xinga, mas xinga com força. Eu apliquei, não funcionou, você é um merda, eu não concordo. Pode falar, eu quero a tua opinião aqui, de verdade eu quero a tua opinião aqui. E a gente vai conversar. E se o teu comentário for realmente muito bom, eu vou gravar um vídeo respondendo ele com todo o carinho do mundo. Porque eu não tô aqui pra ficar batendo em vocês, não. Então vamos lá, tamo junto, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, um beijo e até o próximo vídeo.